ponto que as pessoas sempre batem, mas é porque ela não é criativa, como ela faz a consulta e ela mimetiza, ela imita, né, basicamente. A gente vê assim, realização de obras de autores que já faleceram, ou até mesmo, né, da generativa, fazer dentro do estilo de algum artista. A minha preocupação é a gente estar inundando agora. Olha, ó, a gente tem a obra original. A internet, aí a inteligência artificial copia e reproduz uma coisa que fosse, né, relacionada àquilo ali. Só que a gente começou a inundar a internet de cópias dos originais. Então a gente está se distanciando da obra original. Aí eu fico imaginando assim, se a inteligência artificial ela funciona por consulta, ela consulta e reproduz. A quantidade de conteúdo na internet hoje criado por inteligência artificial está se tornando maior do que as originais. Então daqui a pouco vai ser a consulta da consulta que foi feita da consulta do original. E aí a gente vai criar uma distância muito grande da parte criativa, de fato, de criação, né, da propriedade intelectual ali de quem criou. Isso também me dá um certo medo, assim, por a gente começar a também não diferenciar mais o que é verdade da ficção, do que é criado pela inteligência artificial, o que é verdade, o que não é, o que é realidade, o que não é. E aí a gente entra dentro das questões de golpe, né, com a inteligência artificial ampliou a margem ali de criativa das pessoas que passam o dia inteiro pensando em golpe para poder se passar por outras pessoas. A gente tem o deepfake, né, que passa por pessoas, né, colocando ali o rosto. Outro dia eu estava lendo, esses dias agora, de alunos que foram expulsos porque pegaram a cara da professora e botaram em fotos pornôs, assim. Gente, olha onde chegamos. E aí você mencionar mais um fato, né? Sim. O terceiro que eu diria, né, em termos assim, de soluções, é a questão realmente da gente se tornar antifrágil, né? Porque a questão da gente melhorar com situações de estresse e desafios, né? Eu gosto de fazer uma analogia e comparar que é a questão dos músculos, né? Então, realmente, eu tenho que passar por essa situação, ir lá, malhar, sentir um pouco de dor, mas no outro dia eu tô mais forte, né? Então, realmente, são pontos que a gente tem que cuidar, são desafios que a gente tem que lidar. Mas, assim, em termos de cenário, dado que não tem como eu voltar e preciso lidar com isso, a evolução está aí e ela é necessária e é presente, eu acho que isso aí não tem como negar. Então, acho que é questão da gente saber lidar com isso e realmente a gente tentar ficar mais forte para poder lidar com esse tipo de situação, cuidando de todos esses pontos que a gente já falou aqui, né? E a gente não tem como, a gente começa a tornar dependente, né? Que agora fica mais fácil de realizar as coisas e não necessariamente a gente ganhou mais tempo. A gente ganhou mais tempo, mas onde estamos usando esse tempo, né? Isso aí é outra preocupação, né? Dependência excessiva. Você falou da questão da gente alimentar da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Então, assim, a ideia seria a gente utilizar a inteligência artificial para sobrar tempo para a gente lidar com coisas mais estratégicas. Mas uma das preocupações é, será que a gente está fazendo isso mesmo? Ou será que a gente está criando uma dependência que poderia reduzir algumas habilidades humanas e de resolução de problemas também? Será que eu realmente estou utilizando esse tempo que eu teria, que foi substituído pela automação, para realmente resolver meus problemas e pensar de uma forma mais estratégica? Mas olha, isso não é um ponto só individual, não. Isso é um ponto de empresa também. Porque acho que virou uma corrida louca de inteligência artificial. A gente tem que correr atrás, tem que entender, tem que estudar, tem que aplicar nas empresas. E aí eu vejo que tem empresa que não faz nem o feijão com arroz bem feito, mas está correndo atrás de investimento que tem inteligência artificial. Eles nem sabem se eles precisam de fato. Às vezes tem coisas muito mais simples, né? Principalmente na parte de automação, né? De tirar ali trabalhos braçais, que eu passei por empresas enormes e empresas de nome que faziam coisas ainda em tabela de Excel, sabe? Tipo, quantas pessoas contrataram o serviço, vindo em tabelinha de Excel. Eu falo, gente, para, quem é que está conferindo isso, sabe? E estão correndo atrás de inteligência artificial. Então, assim, eu acho que também precisa de um respiro, assim, entender de fato se há necessidade de implementação de inteligência artificial. É óbvio que vai facilitar a vida das empresas, como facilita a nossa vida. Mas ainda tem muita coisa ali dentro dessas empresas, pelo menos que eu mencionei, que tem muito ainda a ser feito do básico, sabe? De você ter uma preocupação de segurança, de cybersecurity, de você ter processos automatizados, de você ter ali um olhar mais competitivo para o mercado será que eu estou olhando para o meu cliente? Será que eu estou levando a melhor experiência para o meu cliente? Você pega o aplicativo que não entra, então que, sabe,
Eu não vou nem falar sobre empresas que a gente geralmente reclama, principalmente desses recrutamentos de seleção, onde toda vez que eu entro, pergunta assim, aceitar os cookies, eu fico aceitando o cookie. Toda vez que eu entro, aceito o cookie. Eu falei, gente, mas eu já aceitei 85 vezes o cookie nesse lugar, e ele não consegue gravar um cookie, sabe? Um aceite de cookie. E é uma plataforma super acessada. Eu acho que tem que ter ali passado essa corrida inicial, acho que as empresas precisam sentar, entender o que vale a pena elas investirem, o que não vale. A gente pega hoje os dados das empresas que investiram em inteligência artificial, ainda não tem um retorno. Você vê quantas tiveram retorno, de 20% começaram a ter retorno. Então, você olhar de fato o investimento em inteligência artificial e o retorno, são poucas que tiveram de fato, por enquanto, o retorno. É lógico que a longo prazo isso vai mudar. Mas eu acho que tem que ter mais preocupação com relação à implementação, sim. Sim. A questão ética, a questão de implementação em processos são coisas que não tem como a gente fugir disso, né? Então, não adianta achar que a inteligência artificial vai resolver tudo, sendo que muitas vezes a gente nem sabe como fazer a pergunta, né? Então, eu já vi muitas pessoas reclamando assim, ele me respondeu isso, mas não tem nada a ver. Mas qual a pergunta que você fez para o algoritmo? Você também não sabia fazer a pergunta, né? Então, assim, por mais que seja uma ferramenta extremamente poderosa, tem que saber usar também.